comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vou pedir o John para ler alguns versículos, mas antes quero falar de uma declaração que o Dave Smith comentou antes de entrarmos no ar. Você falou que a maioria dos pentecostais acreditam que depois que são cheios com o Espírito Santo automaticamente trabalha na vida deles para vencer o pecado. E eu disse que aqueles que têm problemas com nicotina ou o que for, naquele momento eles passam a acreditar nisso, que vão ter a vitória sobre a nicotina automaticamente. E às vezes alguns vencem mesmo, mas a maioria não vence. E eles não entendem e ficam confusos. E muitas vezes aquela pessoa que é salva no processo vence muitas coisas, eles conseguem vencer, mas acredito que na vida de toda pessoa tem pelo menos uma coisa que elas têm dificuldade e Deus está tentando trabalhar para que ele entenda o processo da santificação e como o Espírito Santo opera nesse processo. Quero comentar algo antes que ele leia aquilo ali. Se nós enfatizarmos demais, por mais lindo que seja e mais importante que seja o batismo com o Espírito Santo, se enfatizarmos demais, fazemos com que as pessoas pensem isso, irmão Swagger, que as pessoas pensem que seus problemas com a carne vão acabar. E não vão acabar. Gostaria que acabasse, mas não acaba. Sim, mas nunca ouvi, nos primeiros 20 anos que eu estava vivendo como cristão, pentecostal também, em círculos pentecostais, eu nunca ouvi o que ele falou. Ou um pentecostal fora daqui, que vimos nos últimos 3 ou 4 anos, dizer que você pode vencer o pecado sem o batismo, ainda que não estamos encorajando as pessoas a viver sem o batismo. E esse entendimento é vital, porque se não entendermos isso, nós é parte de onde está nossa fé, irmão Swagger. Realmente, se entendermos, é por isso que eu li alguns instantes atrás, se entendermos tudo que a cruz nos deu, o que Jesus morreu para nos dar e o que recebemos na salvação, então nossa fé pode ser colocada naquilo. E aquilo não somente vai nos trazer a vitória, mas quando chegarmos lá daqui a pouco, vou falar sobre como o fato que vai até aumentar o batismo com o Espírito Santo. A fé apropriada aumenta o batismo com o Espírito Santo. Estamos falando de poder para viver e poder para servir. Sou um pobre exemplo, mas vou falar de mim mesmo. Eu tive muita dificuldade com cigarro, não vou mentir. Eram uns 4 a 5 maços. Depois que eu estava salvo e batizado com o Espírito Santo, orando em línguas. E eu pregava nas ruas de Pittsburgh. Para as prostitutas, os pedintes, eu falava do Evangelho para qualquer um que quisesse ouvir. E eu fumava muito. Eu amava o Senhor. E estava lidando com esse problema de cigarro, tentando vencer através de minhas obras. Não vou falar disso hoje, mas ainda assim eu vi e sentia a unção do Espírito Santo e o poder que eu precisava para servir, tocando pessoas, vendo os perdidos sendo salvos. Em algumas ocasiões as pessoas eram até curadas. Ainda assim eu tinha dificuldades com o cigarro. Felizmente, o batismo com o Espírito Santo, poder para servir, é dado a todos que se submetem e permitem que ele opere por nós, mesmo sendo imperfeitos. Quero falar disso porque as pessoas falam, com esse problema Deus não pode me usar. Pode sim. Ao mesmo tempo, eu não entendia o poder que Deus dava para viver. Então não tinha os benefícios daquilo que estava disponível para mim, porque tentava fazer através da minha força própria. E Deus não podia me dar vitória, mesmo desejando. Eu estava buscando vencer através de minhas obras e não através da cruz. Quando eu finalmente ouvi o que a minha mãe me dizia, pare de tentar fazer o que Jesus já fez por você há 2000 anos atrás. E então comecei a entender que eu não conseguia fazer, mas ele conseguia. E alguns meses depois, fui liberto do vício de cigarros e os benefícios da cruz para viver se tornaram mais reais. E quando você
lançou a mensagem da cruz, fui consolidado e recebi a teologia. Como o Dr. Gray falou um instante atrás, quando a pessoa é salva, acho que podemos dizer isso de todos. Muitas coisas saem da vida da pessoa, coisas erradas. Mas essa pessoa, na maioria das vezes, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, se não sempre, são deixados com uma coisa ou outra que traz dificuldade para eles, coisas erradas que eles parecem não vencer. E existem milhões de pessoas no mundo inteiro que amam a Deus, como você mencionou aí, que amam ao Senhor. E eles não querem nada na vida deles que venha atrapalhar a causa de Cristo, mas tem uma certa praga, um vício, um problema. Pode ser malícia, pode ser um temperamento incontrolável, fofoca ou drogas, cachaça, nicotina, seja o que for. E alguém pode dizer: não dá para ser salvo e ter essas coisas. Não dá para ser salvo e ter uma língua tão longa como um fio de poste. Você pode ser salvo, sim. Dá para ser salvo assim também. Paulo disse: aquilo que eu odeio, isso eu faço. Foi o que ele falou. Mas nos levam a acreditar, não sei de você, mas me levaram a acreditar que se eu fosse batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, isso seria a cura para todos os problemas, para o mundo, para a carne e para o diabo. E não é assim. O Espírito Santo está envolvido em todos os processos. Mas você falou e falou com razão. A chave é o objeto de nossa fé, nada mais. Então, o que acontece é que a pessoa pode ser salva e depois que é salva, irmão Swagger, ela é imergida na pessoa de Cristo. O Espírito Santo faz com que Cristo... Antes de eu esquecer, deixa eu te interromper outra vez. Essas milhares de almas aí, o diabo fala que eles não são salvos porque não conseguem vencer sobre seja o que for que seja o problema deles. Ele bate neles e muitos acabam desistindo. Eles desistem de uma vez por todas porque não aguentam continuar e dizem: ah, se eu fosse salvo mesmo, eu não teria esse temperamento incontrolável. É porque eles estão baseando a salvação deles em suas obras. E quando as obras falham, de repente, eles perdem a salvação também. Não é só isso, irmão Gray. É que vivemos nessa ideia de que já estamos lá, mas ainda não. É onde vivemos. Já recebemos a salvação, mas ainda existem coisas em nós que precisam ser transformadas. E até Cristo voltar, vamos viver assim. Então podemos apontar para pecados e dizer que são piores que os outros, mas a verdade é que todos nós, nesse momento agora, está nesse processo de transformação, seja o que for. Pode não parecer muito para uma pessoa que nos assiste em relação ao que Deus quer operar em mim, não é drogas ou álcool como era antes, mas eu ainda não estou aonde deveria. Paulo disse que ainda não alcancei. Obrigado. Não estamos 100% santificados? Olha, isso também não é verdade, mas no sentido de não estar glorificado. É um outro tópico, então. Em Cristo você está santificado, mas estou falando da sua carne. Exatamente. Estamos em um processo, mas estou batizado em Cristo para a salvação. Sou imergido na pessoa dele, os benefícios do Calvário agora são meus, meu nome está escrito, etc, etc, a lista é longa. Mas agora Cristo está trabalhando em mim e estou experimentando Cristo, o Espírito Santo está em mim para glorificar a Cristo, ele me leva a Cristo, me ensina verdades espirituais, trazendo do céu as verdades que agora são minhas, e tudo isso é parte da experiência de nascer de novo. Mas quando uma pessoa vive a segunda obra subsequente, que é o batismo com o Espírito Santo, eu disse mais cedo, não posso encontrar nas Escrituras aonde a ação específica de ser batizado com o Espírito Santo aumenta a santificação. Entretanto, temos que considerar o termo batismo. Temos que pensar sobre ele, refletir e considerar. Quando você une uma entidade a outra, você já não tem mais duas entidades separadas, se tornam uma. Então, quando sou batizado em Cristo, o Espírito Santo me imerge na pessoa de Cristo e eu me torno um com ele. Mas quando preciso de um poder sobrenatural para servir, Jesus me pega e me imerge na pessoa do Espírito Santo.
Então, agora, pelo termo batismo, isso implica um novo relacionamento com o Espírito Santo, que eu não tinha antes. Uma proximidade, uma sensibilidade, uma atividade. Agora, na salvação, eu e Cristo somos um, mas na segunda obra subsequente, o Espírito Santo e eu nos tornamos um, de maneira que não éramos antes. E isso tudo está no termo batismo. O Kenneth Wuest tem uma grande dissertação em suas anotações sobre o batismo no capítulo 6. Não somos mais a mesma entidade. Existe uma união sobrenatural. Não temos tempo para isso agora, mas eu acredito que muitos cristãos pentecostais que foram salvos e depois cheios do Espírito, eh, não experimentaram o Espírito Santo como deveriam em sua salvação, porque entraram em uma mentalidade de lei, atrapalhando o que o Espírito Santo pode fazer. No batismo com o Espírito Santo, tem a se renovar essa sensibilidade, essa empolgação que acontece no Espírito, e eles têm um poder sobrenatural para servir também. Mas, senhoras e senhores, se você não sabe aonde colocar sua fé, até essa segunda obra subsequente do Espírito pode diminuir, pois sua fé não está na cruz. O nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir. Não perca o próximo programa. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.